Todas as empresas postam coisa na rede social. Então, às vezes, eu quero criar menos trabalho pro gestor. Às vezes você posta coisa na rede social que é visto por 10% da sua base e aquilo que você posta na sua rede social não vai para sua carteira de clientes. Então, veja que não é só você gerar mais informação, é você direcionar as informações que você já gera para um público que já compra de você ou que já entrou dentro do seu funil. Vender não é mais esporte solo, tá? Não é mais do campeão a campeão. O pessoal da venda desafiadora já fala aí sobre o lobo solitário. Não é mais. É um teamwork. É um esforço coletivo de fazer com que mais de uma pessoa, e às vezes mais de um departamento, estejam todos focados e alinhados em defender exatamente a mesma coisa. Vamos tratar bem os nossos clientes, quero, né, um lifetime value maior, e isso vem de 2 números. Fazer com que o cliente permaneça mais tempo comigo e que nesse tempo que ele está comigo, ele gaste mais dinheiro. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast Venda Mais. Antes da gente começar, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar e, como fomos muito bem relembrados pela Nicole, né, do nosso time, de que existe material de apoio em todos os podcasts que você assiste ou ouve. Então, tem sempre um link que tem material de apoio para você que quer estudar mais, se aprofundar mais, fazer um debate com o seu time, compartilhar com alguém que você acha que precisa dessa informação. Então, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar e também de fazer download do material de apoio, tá bom? Deve ser um dos poucos podcasts da Marcelo que tem todo esse cuidado, todo esse carinho com quem está vendo e ouvindo, porque realmente está muito alinhado com a nossa missão. A questão não é só ficar ouvindo o Marcelo e o Raul batendo papo, é para ter ideias, mas é para colocar em prática. Acho que um grande diferencial aqui é não só a provocação, mas é uma provocação prática. Então, o material de apoio está aí para isso, está muito alinhado com a nossa missão e faz parte de todos os trabalhos que a gente faz com os nossos clientes, seja na consultoria, no diagnóstico. Nós sempre vamos fazer com que você se sinta apoiado, certo? E seguro em relação a próximos passos das mais diversas formas. Essa é mais uma de a gente mostrar que a gente é diferente e que nós podemos muito te ajudar com os seus desafios da área comercial, tá bom? Afinal de contas, nós somos viúvos da Venda Mais, né? Então a gente não consegue não fazer um conteúdinho assim para reforçar a nossa fala aqui, né? A gente tem essa questão muito íntima, né? Então a gente fala muito sobre conteúdo e a gente aplica conteúdo aqui e o material é sempre muito legal, né? Acreditamos muito nisso. Minha mãe me mandou ontem uma foto, ela estava fazendo uma limpeza na casa dela, achou uma capa de 2018 de janeiro, dizendo desafios da gestão comercial de 2018, uma pesquisa que a gente tinha feito com mais de 1.200 gestores de vendas que responderam à pesquisa na época. Imagine, então, tipo, é a nossa vida há muito tempo. Muito bem, começando aqui agora para falar de um assunto, então, que o Marcelo trouxe, que é muito interessante porque a gente está colocando em prática com alguns clientes, tendo excelentes resultados, coisas que, né, no fundo, o Marcelo e eu, a gente já defende há bastante tempo, só que quando a gente escreve sobre isso, parece um conceito meio teórico, quando a gente vai e coloca na prática, você vê os resultados, facilita a vida do gestor, da gestora, a equipe de vendas começa a ter melhores resultados, os clientes estão melhores atendidos, você se posiciona diferente, quer dizer, tem muita coisa boa para fazer. Nesse mar de confusão que está acontecendo no mundo, existe também um mar de oportunidades, e o que a gente vai falar hoje, que é sobre o funil esquecido, deixar o Marcelo apresentar o funil esquecido, mas, né, gostamos do nome. Esse funil esquecido traz muita coisa boa para você trabalhar agora de forma prática. Então, hoje não vai ser só reflexão, vai ser também coisa prática. Marcelo, o que é essa história do funil esquecido? Não, na verdade, a gente falou já em algum episódio aqui sobre que a comunicação com o cliente não pode depender só da equipe comercial. E o funil esquecido é um pouco isso, sabe? Todo mundo muito preocupado com boca de funil, com atrair clientes, com atrair leads, tudo isso. E aí o lead cai dentro da empresa e ele acaba passando por um processo que muitas vezes é sucesso do cliente, outras vezes é experiência do cliente, mas você precisa manter esse funil informado, aquecido, receber informações e não depender exclusivamente da equipe comercial. O que eu vejo é que muitas vezes a empresa gera uma série de informações, seja com lançamento de produto, seja com
com alguma inovação, seja com a compra de algum equipamento para atender melhor o cliente, seja com melhorias na logística, seja qualquer coisa, e ela, em primeiro lugar, muitas vezes ela não conta para ninguém, nem para a equipe, outras vezes ela conta para a equipe esperando que a equipe vá contar para o cliente. Cara, isso gera uma sobrecarga na equipe muito perigosa e na nossa visão, muito ruim. Então, esse meio de funil precisa ser alimentado e provocado o tempo todo. Muitas vezes, por exemplo, um pós-venda é um meio de funil. Um pós-venda e um pós-venda, quando feito com criatividade, ele pode ser considerado uma ação de meio de funil. Quantas vezes você não vê nas empresas, eu mandei uma mensagem para o cliente 30 dias depois da compra, e ele falou, cara, preciso falar com você de novo, porque eu estou com outro negócio aqui. Então você pode ir montando uma régua de meio de funil muito importante. E nesses tempos que a gente vive de tecnologia, de novas plataformas, de novas soluções, é muito fácil você chegar e comunicar direto com o cliente, sabe? E eu vejo que muitas empresas, por mais que tenham essas soluções, ainda estão muito focadas no vendedor, no gestor, no vendedor, interagir com o cliente, e deixa de usar essas ferramentas que elas conseguem ir exatamente no alvo. Então você pode ter um modelo de relacionamento com seus clientes A, com seus clientes B, com seus clientes C, com os clientes que já compraram e vão fazer recompra. Você pode criar um processo de relacionamento com essa base que não dependa só da equipe comercial. Porque se você depender da equipe comercial só, você vai ter que ter uma equipe muito grande para fazer isso e que muitas vezes não vai ter a qualidade para transferir essa informação pelo cliente que você poderia ter numa função que é do marketing, integrado com a área comercial. Então veja que esse pensamento de integração do marketing com a área comercial, mas focando num bloco específico, que é como manter essa base informada, organizada também, aquecida, é super importante e mantém a empresa no controle, mantém o gestor no controle da operação. Então, quando você bloca essa posição, vamos falar de marketing. Marketing vai lá, tudo um monte de coisa. Quando você fala marketing, esse bloco aqui, vamos cuidar disso de uma maneira diferente, você já começa a fazer outra coisa acontecer. E não é só pós-venda, não é só sucesso do cliente, é tudo isso junto, comunicando com o cliente, sem depender tanto da equipe. Sabe que ontem a gente voltou de uma cidade onde meu segundo filho foi estudar, então a gente foi fazer o que chama de movendo aqui, a gente fez a mudança, e eu voltando, conversando no carro, a Marília e eu, primeiro estranho de que não tem mais filho em casa, né? Tipo, assim, de uma coisa meio esquisita. E a gente estava começando a falar sobre mudanças e a gente engatou a conversa em mudanças que estão acontecendo na nossa área. E eu estava dizendo para ela que uma das coisas que está acontecendo para mim é que eu chamei a morte do super-herói. Porque antes a gente falava muito sobre o vendedor que precisava fazer quase todas as etapas da venda. E você está vendo que está ficando sobrecarregado, está ficando ineficiente, a coisa não funciona. Então eu preciso começar a meio que destrinchar e começar a ter uma visão um pouquinho mais organizada de todas as tarefas que precisam ser feitas e dizer onde que o vendedor ou que a vendedora cabe bem, onde que vai fazer muito bem feito e onde eu posso dar suporte, posso dar apoio e como isso será feito. Então, as empresas que conseguem ter esse olhar inicial de dizer, vamos parar para pensar de que o vendedor, a vendedora não consegue fazer tudo, eu fico comparando, por exemplo, quando o cirurgião vai fazer uma operação. Ele tem toda uma equipe de apoio, não tem que ficar fazendo tudo. Um bom dentista tem sempre um assistente do lado. Se você for no dentista, só o dentista, você sabe que ele está tendo que levantar, pegar coisas, não está errado. O dentista tem que estar focado, a dentista tem que estar focada naquela tarefa. O vendedor, a vendedora, acho que é a mesma coisa. Então, a primeira coisa é entender isso. Segundo, Marcelo estava fazendo uma lista, eu sempre digo, né, que baixa performance é uma grande lição porque te ajuda a chegar na alta performance, só você estudá-la. Eu fiz uma lista aqui de principais erros em relação a esse funil esquecido. Vou ler rapidinho, porque eu acho que tem muita coisa que você pode comentar e a gente pode desenvolver. Primeira coisa, só olhar para clientes novos. Então, né, tratar funil como se fosse só de prospecção, então só falo de funil e só dou atenção para isso. Segunda coisa, não segmentar a base na hora de comunicar, então eu fico mandando e-mail igual para todo mundo, ou mensagem igual para todo mundo. Comunicação esporádica, então não tem uma régua, não tem um calendário, assim, de vez em quando alguém se lembra de alguma coisa. A quarta coisa, não medir churn ou inatividade, e a gente fala muito sobre isso, que é pré-inatividade, então já está começando a monitorar, né, o que a carteira está acontecendo. Promessas não cumpridas, mas aqui tem mais a ver com pós-venda, não fazer o pós-venda, não fazer o pós-não-venda, são oportunidades que nem se falou, não é só isso, mas se começar por aí já é um grande avanço. Falta de um planejamento de gestão de carteira ligado a upsell ou cross-sell. Então, como que eu faço que os meus clientes da base migrem, né, quando a gente trabalha aqueles quadrantes, como que eu faço para
que ele evolua. E o último aqui, ficar remunerando a equipe muito forçado em novos negócios e esquecer que gestão de carteira tem muito de relacionamento, de fidelização, de recompra. E isso não está contemplado na remuneração do vendedor, o que acaba desvirtuando ou desfocando muitas vezes essas iniciativas. Por onde você quer começar aqui? Porque eu acho que aqui o programa já está meio desenhado. Não, o apanhado tá excelente, Raul. Veja, é a soma de tudo isso, né? E eu penso que o gestor ele pode chamar a sua equipe de marketing, sua equipe comercial e montar a própria lista para o que nós temos que fazer para relacionar melhor com a base. Porque também, Raul, eu tenho falado bastante isso. O gestor às vezes acha que ele tem que chegar lá, ele tem que ser o mestre dos magos lá, chegar com todas as informações lá. Sendo que ele pode chamar para a equipe, pode chamar os próprios clientes para ver o que tipo de informação é relevante. Então, por exemplo, assim, hoje em dia, todas as empresas postam coisa na rede social. Então, às vezes, eu quero criar menos trabalho para o gestor. Toda empresa posta coisa na rede social. Às vezes, você posta coisa na rede social que é visto por 10% da sua base e aquilo que você posta na sua rede social não vai para sua carteira de clientes. Então, veja que não é só você gerar mais informação, é você direcionar as informações que você já gera para um público que já compra de você ou que já entrou dentro do seu funil, fez uma proposta, tentou uma negociação, é você pegar essa informação que você já está gerando, porque a empresa gera informação. Um monte de informações que as empresas geram internamente ou gera para a rede social poderia ser direcionada para a base, porque às vezes a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mais informação que eu tenho que gerar? Não, é que às vezes essa informação está sendo gerada e está sendo investido para caramba a todo dia uma postagem na rede social. Pô, beleza. E se você fizesse 3 desses dias na rede social, tirasse da rede social e fizesse 4 postagens por semana e falasse, as outras 3 postagens eu vou fazer exclusivamente para minha base e eu vou dar um jeito de atacar a minha base com essa informação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por o que for. Valeria a pena? Eu não tenho dúvida que sim. Então veja que a gente fica o tempo todo fazendo esse trabalho, muitas vezes maravilhosamente bem feito, lá na rede social, relacionando com o mercado e não relacionando diretamente com a base. Então essa dosagem de energia nessa comunicação, ela é algo super importante e não é fácil de fazer, porque o natural, você contrata uma agência de marketing, ela fala assim, vamos fazer lá. Então você tem que falar, não, vem aqui, vamos pensar aqui nesse meio aqui, porque aqui tem muita grana, tem muito cliente que precisa relacionar com a gente e não relaciona, sabe? Eu acho que até um conceito que a gente sempre trabalha, que é o do endomarketing, que é de própria comunicação com a equipe de vendas, porque às vezes faz uma postagem que a própria equipe de vendas, uma parte viu, outra viu, não viu, né? Tem um lançamento de campanha, lançamento de produto, mudança de tabela, alguma coisa que aconteceu, onde uma parcela da equipe está sabendo, a outra não está sabendo. Você é quase como se tivesse ondas de comunicação. Tem um pessoal que está super antenado, tem um ali que está no meio, que 1 hora, e tem um pessoal que sempre parece que está meio perdido e que tem que ficar fazendo follow-up. Então, se você não comunica para a base interna, né, não espere que a base externa esteja bem alimentada. Então, para você, gestor ou gestora que está nos vendo, nos ouvindo, pare para olhar para o teu próprio modelo hoje e dizer, quando a gente toma uma decisão, quando faz alguma coisa, a gente comunica isso muito bem internamente e para a nossa base de clientes, porque, veja, então tem o funil esquecido, é uma carteira que você já tem relacionamento, ela está sendo trabalhada, porque se eu esqueço dela, eu só estou trabalhando a parte externa, eu perco uma oportunidade maravilhosa, e às vezes é simplesmente a mesma coisa, ou é um foco especial, que nem o Marcelo disse, segmentei a minha base, para esta base aqui só vai ter. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, Marcelo, é muito comum você ter mailing list só de clientes, onde tem um código que é para quem é cliente já, certo? Tipo, e quem é cliente é mais beneficiado, porque isso é outra maldade que às vezes acontece. Você vai ver campanhas para atrair cliente, né? Então prospectar, onde a oferta é mais benéfica do que os próprios clientes recebem. Você diz, como? Né? Tipo, você deveria estar beneficiando a tua carteira de clientes, não os que estão fora. Então, isso é super interessante. Uma coisa também que eu vi, Marcelo, é o planejamento e de organizar em clusters para dizer como que eu evoluo. Eu acho que a gente trabalha isso muito bem. Fabiano tem planilha, tem matriz. Eu sei que você nas consultorias sempre trabalha isso. O Ayrton, quando a gente terceiriza a força de vendas, também trabalha muito forte isso. Acho que merece aprofundar um pouco. Sim. E só para complementar aqui, Raul, se eu não vou perder meu raciocínio, por exemplo, assim, às vezes a campanha, todo mundo fazendo campanha de trazer novos clientes para a base, né? E o que acontece muito? Traz o cliente para a base, o cliente recebe uma proposta e não era aquele momento, não fecha, não sei o quê. Não fechou a proposta. Esse cara é meio de funil também.
né? Eu sei que tecnicamente o que a gente está falando aqui, isso daqui não é meio de funil, mas vamos considerar que ele é um grupo de clientes que já interagiu com a sua empresa, muitas vezes pela sua geração de lead. Você pega e vê assim, pô, legal. Trouxe leads para cá, por exemplo, e tive uma taxa de conversão de 30% dos que me responderam, né? Então, 30% converteu dos que responderam, significa que 70% não converteram. Aí você pode falar assim, legal, dos que não converteram, tem 20% o cara que não converteu porque não tem perfil. Então, a primeira coisa é, tira esse cara da sua base, sabe? Libera esse cara. Porque eu vejo que as empresas, elas não liberam esse cliente, e aí ele fica poluindo a base. E a base poluída é um grande problema para você fazer relacionamento, porque daí você começa a ter que fazer uma informação genérica. Só que daí tem um percentual dos clientes que não converteram e que tem perfil para entrar na base. Então veja que esses clientes que estão na sua base é meio de funil e esse cara precisa ser atacado. A maioria das empresas traz o cliente, negocia com ele, fechou, legal, não fechou, joga lá dentro e vai relacionar de uma maneira muito, muito desorganizada, né? Então esse cara aqui, então veja, você já investiu, já trouxe o cliente, ele já tinha perfil e você botou esse cliente na sua base para você relacionar com ele. Quando você entende de verdade essa lógica de gerir uma base, você traz esse cliente para a base e fala assim, legal, eu tenho 1.000 clientes aqui na minha carteira. Esse mês aqui, a nossa taxa de conversão foi de X% que nós convertemos, esses caras eram para a base, mas ganhamos 30 clientes novos com perfil. Esses 10 já compraram, mas 20 não compraram. Mas conquistamos 30 clientes novos com perfil, porque o cliente está na sua base, ele está relacionando com você. Quando você entende a riqueza desse processo, e o resto vou eliminar, porque não interessa, porque não é perfil, tudo isso. O restante, quando você entende essa riqueza, você fala assim, cara, legal, agora eu tenho 1.000 e X clientes. Então, veja, quando você começa a ter isso como um indicador da sua empresa, estou relacionando com 1.000 mais X clientes, outro mês 1.000 mais X clientes, isso é de uma riqueza enorme. Mas veja que tem a visão do líder transformando isso, não num indicador, mas num número importante dentro da organização, que é quantos clientes com perfil estamos relacionando na base e o que estamos fazendo de verdade com esses clientes com perfil. E isso muitas vezes é desconsiderado. Então, se você não tem esse número, você se perde dentro do processo. E se você não tem a filtragem também, você vai ter uma base gigantesca que, na verdade, 20% dela tem perfil para consumir de você. Então, essa clusterização e essa organização imediata quando esse cliente chega é super importante para que você vá relacionando cada vez mais. Aí você pode falar assim, Caetano, legal, mas às vezes eu trago cliente muito grande. Pô, perfeito. Então você tem a sua base de clientes ultra VIPs lá, que tem 50 clientes, que agora tem 51 clientes. E esse cliente ultra VIP, de repente, a primeira comunicação que eu vou fazer com ele é o gerente da empresa entrando em contato com ele e falar, cara, você não fechou com a gente, mas está aqui, você está num grupo seleto de clientes que a gente quer ter muito por perto. Então veja que quando você começa a olhar isso de uma maneira mais ampla e segmentar, quando possível, quando você quiser, né, você pode começar mais simples, você começa a ter uma riqueza de informações para relacionar extraordinária. Perfeito. E conecta para mim com, né, o assunto que a gente estava falando de planejar de upsell, de cross-sell, de como é que eu faço para... Né, porque eu comecei a trabalhar com clusters, agora, né, eu sei se o perfil do cliente ideal, mas dentro dessa, né, dessa base eu tenho claramente clientes que estão comprando abaixo do seu potencial, que já compraram acima do que estão comprando hoje. A gente tem falado sobre isso, de Delta. Então, e aí começar, de repente, a segmentar ainda mais a comunicação. Não é só esta base interna, mas é uma parte da base interna com uma missão muito específica, de fazer com que este vá para cá e para lá. Acho que você pode desenvolver um pouco isso mais, porque tem casos concretos de consultoria, de treinamento, e abre espaço para... Porque senão também o que eu acho é que muita gente fica com a dúvida de dizer, tá, entendi, eu sei, mas eu não sei exatamente o que mandar, ou o que fazer, ou com qual frequência. Quer dizer, começa a ter umas dúvidas práticas operacionais que eu digo, mas volte 2 passos atrás e pergunte qual é de verdade o objetivo. Por que você está fazendo isso? E quando você especifica melhor o objetivo, eu tenho, por exemplo, clientes inativos que eu quero reativar, ou eu tenho clientes que estão comprando menos do que deveriam, ou eu tenho clientes que baixaram o ticket médio, ou que estão comprando menos NICs do que estavam antes. Quer dizer, do tipo, eu isolo alguma coisa, parece que fica muito mais claro de trabalhar. Então, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, porque acho que é bem prático e as pessoas entendem melhor. Sim. Se você segmenta os clientes e se você tem claro o mix que você deveria vender para cada segmento, meu Deus do céu, aí você fica, que é um grande exercício, né? Semana passada a gente está falando sobre isso, né? Primeiro você segmenta os clientes, depois você segmenta os produtos que esse cliente deveria estar consumindo. Então já fica muito claro
o que você deve relacionar com ele, o que você deve falar para ele, que tipo de case você tem que compartilhar com ele dentro daquele cluster que ele está inserido. E eu vejo que as empresas... Veja, eu tenho muita preocupação, porque eu vejo que as empresas, muitas vezes, nessas hipersegmentações, ou nem hiper, né? Nessas segmentações, elas deixam de fazer o primeiro passo, sabe? Então, assim, o convite nosso para vocês é assim, façam o primeiro passo. Relacionem com a base de clientes. Depois você segmenta por tamanho de cliente, e depois você pode clusterizar por perfil, por canal, por qualquer outra coisa que você tenha dentro da clusterização. Mas, acima de tudo, assuma o controle da sua base. Assuma o controle de quem se relaciona, sabe? Então, você começa a fazer ofertas para clientes que são claramente dirigidas para o que outras pessoas naquele perfil, outras empresas naquele perfil já consomem. Isso é muito certeiro. A gente passa por isso toda vez que vai comprar no e-commerce. E é muito louco isso, porque essa sugestão do e-commerce, ela está demorando para chegar na venda, ela está demorando para chegar no relacionamento. Então, você vai comprar num qualquer marketplace bom, estruturado, você comprou um negócio, você vai ficar recebendo e-mail, mensagem, ele vai organizar a capa para te oferecer o que você tem que oferecer. Você faz uma compra física, você faz uma compra ali com um vendedor, num canal tradicional, a gente não oferece nada para o cara que tem relação direta com aquilo, certo? Ou oferece de uma maneira desordenada. Então, trazer essa inteligência para dentro da área comercial, né, de venda de campo, ou de venda de varejo, ou qualquer venda que seja, ela é fundamental para que a gente continue amadurecendo dentro desse processo. Eu acho que os canais digitais evoluíram muito nisso, mas os canais físicos evoluíram muito pouco. Eu me lembro que a gente tinha um cliente de varejo, quando a gente estava trabalhando o Tiger, nosso CRM, e que o vendedor, por exemplo, vendia, sei lá, o colchão, aí não oferecia travesseiro, não oferecia o lençol, não oferecia, né, a mesma coisa, você liga na pizzaria, não, né, no máximo eu vou, né, acompanho um refrigerante, e aí tem borda recheada, tem sobremesa, tem N coisas, e está muito dependendo da boa vontade do vendedor ou da vendedora em algumas situações, não tem... E você fala muito sobre isso, de já planejar, antes de entrar em contato com o cliente, por exemplo, qual é o pedido perfeito desse cliente. Eu já vou sabendo qual que é, mas isso significa que eu parei, respirei, olhei histórico de compras, me organizei, me planejei. Acho que o vendedor está muito conectando muito rapidamente de um contato para o outro e não está fazendo esse trabalho. E às vezes só de pensar o que mais, tipo, o que mais um, tipo, só coloca o mais um no teu pedido. Eu sempre conto a história, uma vez estava no aeroporto e o avião atrasou e a tia do café me fez uma aula de vendas que daquelas que a gente tem vontade de dar, né? Quando tinha cartão de visita, dava o cartão e dizia, olha, se a senhora em algum momento quiser mudar de ramo, me liga porque você é uma vendedora incrivelmente forte. E eu perguntei para ela qual que era a lógica, porque eu pedi um café e ela disse, mas qual que é o seu voo? E eu falei, esse que atrasou. E ela disse, então o senhor vai ficar aqui pelo menos 1 hora. O senhor vai ficar aí com fome, não quer comer alguma coisa? E depois de tomar o café, às vezes a gente quer tomar uma água. Não quer aproveitar e levar uma água também? Eu falei, nossa, olha que, né, tipo, é a tia do café. Dando, né, ali, mas perguntando qual que é seu voo, sabe, tipo, demonstrando um interesse, um carinho em relação àquilo. E eu perguntei para ela, você é comissionária? Ela disse, não sou, mas toda vez que alguém vem aqui, eu digo, eu vou vender para você, nem que seja mais um chiclete. Mas é uma oportunidade de te servir melhor, porque eu sei que você vai ficar feliz com o chiclete se você comprar. Eu falei, olha que interessante, a pessoa, né, já com uma visão diferente da sua própria missão de estar ali. E eu acho que às vezes se perde isso na correria do dia a dia, de que o vendedor, a vendedora começa a ficar pressionado por metas e, né, tipo, cobrado por isso, começa a olhar a questão mais fria da planilha, dos analytics, de tudo isso, que obviamente é importante, mas esquece de verdade porque estamos ali. E uma coisa que você fala bastante, que eu acho que a gente poderia também abordar, essa questão de... A gente estava falando que, na verdade, todo vendedor e toda vendedora tinha que ter essa visão de que é um gestor de contas, né? A gente um gestor de relacionamento e que também estamos trabalhando um termo que eu adoro, que é a arquitetura de valor. Estamos desenhando isso. Então, acho que a gente podia abordar esse tema também, porque está muito ligado conceitualmente, né, o que a gente está defendendo hoje. Eu estou rodando o Brasil, Raul, com uma empresa que é a maior franquia de imóveis planejados, maior rede de loja, não é uma franquia de imóveis planejados do Brasil. E tem 450 lojas no Brasil, né?
espetacular esse número. E aí, na primeira palestra que eu fiz, eles vendem para clientes diretos, né? Eles vendem uma parte pequena deles via decorador, via arquiteto, a maioria são clientes finais que vão comprar, né? Aí, primeira palestra, eu chamo uma pessoa no palco, né? Uma das que melhor vende naquela região, e falei bem assim, o que você faz de bom na sua empresa? Ela falou bem assim, ela falou um número que eu vou falar que é alto, vou cortar o número dela em 30%. Ela falou, 35% dos clientes meus são clientes de recompra. Numa empresa onde eles vendem direto para o consumidor final móveis planejados, certo? Ela falou 50%, mas eu estou dando um corte para 35%. O que ela faz? Cara, de alguma maneira ela nutre aquela base. E você imagina só, se a média da empresa de revenda é 12 e ela faz o dobro disso, o quanto ela está potencializando o resultado dela. Então, de alguma maneira, ela está fazendo uma nutrição interessante dessa base e é uma empresa de varejo, certo? Uma loja de varejo de móveis planejados. Você não vai comprar toda hora móveis planejados. Como ela consegue esse processo de recompra tão alto e tão eficiente, certo? Mantendo a base ativa, comunicando com a base, relacionando com a base, transformando isso como um indicador realmente importante. Uma parte gigante do mercado hoje, e aí do mercado de uma maneira geral, ela fica olhando para leads, que é super importante, né? Eu falo que eu odeio o nome lead, lead para mim é cliente, né? Lead é cliente que pode ter perfil ou pode não ter perfil, mas lead é cliente, né? Eu nessa rede de varejo, eu falo assim, lead é aquele cliente que está andando dentro da sua loja e ele vai embora sem ninguém falar com ele. E o problema, cara, é assim, você aceita que isso aconteça, o cara fala, não, eu falo, mas você não relaciona com um lead que entra e você faz um relacionamento mais ou menos com esse lead. Se você olhasse como um cliente de loja, você trataria esse cara diferente. Então veja que quando ela fala esse número dela, significa o quê? Ela, primeiro, ela cresce mais. Segundo lugar, ela precisa menos de atrair novos clientes, a pressão por atrair novos clientes. O cliente que recompra dela já é um cliente que percebe o valor, porque já comprou uma vez, está voltando a comprar, ela já sabe o jeitão do cliente, ela já tem o histórico do cliente, e se o cliente volta, é o melhor indicador de satisfação do cliente, né? Então veja que você tem um mix aí super importante de indicadores e de benefícios, cara, que é incalculável. E as empresas não olham isso. A gente sempre fala na Venda Mais que assim, você tem a carteira de clientes que compraram de você esse mês, esses clientes são formados por novos clientes que nunca compraram de você, certo? Por clientes que já compram de você recorrentemente, se for venda recorrente ou que já compraram de você, e você tem uma parte dessa carteira que é clientes reativados dentro da sua carteira, né? Então você soma os positivados no mês, você tem os novos clientes que nunca compraram de você, que é um número importante, você tem os que estão se mantendo comprando e você tem os clientes que você reativou. Quantas empresas olham com carinho para esse número de clientes reativados, que na verdade é o sucesso do relacionamento com a base, ou é a medição do relacionamento com a base, certo? Que pode ser os ativos que você aumenta, certo? Ou esses reativados. A maioria das empresas olha para a taxa de conversão dos novos clientes que estão comprando a empresa, certo? Então elas não olham para esses dois blocos extremamente importantes e pior, extremamente lucrativos, porque você já gastou, já atraiu, já fez tudo. Agora é só investir nele. Então você muitas vezes não se importa em investir 10, 15 mil aqui, mas você não investe aqui nesse meio de funil. E esse meio de funil é o exercício. A gente tem discutido muito na Venda Mais, Raul, atormenta esse processo, incomoda, porque é super importante. A gente precisa olhar para isso de uma maneira interessante. E aí, quando você vê uma empresa de varejo fazendo isso, você fala, meu Deus do céu, imagina a rentabilidade dela. Eu não cheguei nesse número, né? Porque eu estava em palestra, mas obviamente que o número da rentabilidade deve ser muito legal. Por quê? Porque o cliente já conhece o produto, já valoriza o produto, né? Não tem custo de aquisição do cliente, é custo de manutenção da base. E é disso que a gente está falando aqui. Eu chamo isso do Pareto invertido, de quando você tem uma coisa super importante e uma outra que brilha e que chama muita atenção, e aí tá todo mundo olhando a coisa que brilha, que chama atenção e tá esquecendo de prestar atenção no que é realmente importante. Então, se eu pego o meu faturamento no final do mês, né, passo a régua e digo, ok, quanto veio da base e quanto veio de novos clientes? Então a base deve ter sido 80%, 90% provavelmente do teu faturamento, se não mais. Quanto recebeu de atenção isso, investimento? Não recebeu 80%, 90% da atenção. Provavelmente muita energia estava focada em prospecção. E meus comentários aqui, Marcelo, até para a gente já começar a encerrar, mas se você olhar e pedir ajuda para uma agência de hoje, de web marketing, não sei o que, eles provavelmente vão ser especializados em prospecção de clientes. É AdWords, é postagem em mídia, é funil de não sei o que, eu não estou conseguindo me lembrar de uma única agência que tenha no Brasil focada nisso que a gente está falando.
de tão entortado que está o mercado focado nisso. Porque, de novo, é aquele número fácil, um charme, tem muita atenção, tem dinheiro para isso, mas a base é quase como se fosse a ponta do iceberg e o resto do iceberg. Está todo mundo olhando a ponta de cima e a gente está dizendo ao campeão, olhe a parte de baixo, ok? E segunda coisa que eu ia falar para você é que você tem que começar a entender isso dentro do teu time de vendas, de que vender não é mais esporte solo, tá? Não é mais o campeão a campeão. O pessoal da venda desafiadora já fala aí sobre o lobo solitário. Não é mais. É um teamwork, é um esforço coletivo de fazer com que mais de uma pessoa, e às vezes mais de um departamento, estejam todos focados e alinhados em defender exatamente a mesma coisa. Vamos tratar bem os nossos clientes, quero, né, um lifetime value maior, e isso vem de 2 números, fazer com que o cliente permaneça mais tempo comigo e que nesse tempo que ele está comigo, ele gaste mais dinheiro, certo? Uma parcela maior. São 2 números importantes que eu tenho que acompanhar aqui, tempo e dinheiro. Quando esses 2 começam a ser o foco de todos os departamentos, você começa a entender que, na verdade, você está jogando basquete ou futebol e que você hoje é um técnico coordenando posições diferentes. Você não está, né, tipo, com sei lá, um esporte solo que seria um corredor sozinho ou um tenista, por exemplo. Não é isso. Hoje você está coordenando gente em funções diferentes e se você não entender esse movimento, você começa a estar cheio de ineficiências e muitas vezes cobrando o vendedor ou a vendedora solitária por uma série de funções que está dizendo, você precisa atacar, você precisa defender, você precisa planejar, você precisa organizar, e o vendedor e a vendedora estão olhando e dizendo, uou, não sei se eu consigo. Então, conectando lá no começo, quando o Marcelo falou do funil esquecido de dizer, todas as ferramentas de tecnologia que a gente tem, a gente traz elas o tempo inteiro, porque elas nos dão apoio, nos dão sustentação. Mas você precisa entender que você precisa segmentar melhor as tarefas e colocar um plano para isso, uma organização para isso. Não deixe que isso aconteça naturalmente, porque a tendência natural é a bagunça ineficiente e uma sobrecarga da equipe comercial que começa a não conseguir gerir tudo o que precisa ser feito, abrindo espaços para que a concorrência, né, se aproveite e que clientes insatisfeitos ou comprem menos ou abandonem e você perde uma oportunidade de melhoria. Marcelo, comentários finais teus para a gente encerrar? Perfeito, acho que o encerramento seu foi perfeito, Raul, e é isso mesmo, sabe? E se você fosse começar por um ponto, né? Às vezes o gestor fala, beleza, falaram pra caramba, e aí por onde eu começo? Começa escolhendo indicadores, né? Então, o Raul falou do indicador importante, que é o lifetime value, que é, né, o tempo que esse cliente está consumindo na sua empresa, que é super importante. Você pode trabalhar a reativação de clientes, o quanto do faturamento seu vem da sua base de clientes, o quanto de clientes seus inativam. Então, você pode pegar esse bloco de clientes que você tem na sua carteira que já compraram ou muitas vezes que já negociaram com você, mas ainda não compraram e cria os indicadores que vão nortear esse seu projeto. Transforma esse bloco num projeto e bota ele para funcionar, mas acima de tudo chame pessoas inteligentes da sua estrutura para construir junto com você isso, para que isso não seja um projeto só do gestor, seja um projeto da sua empresa. Teamwork. Então, funil esquecido, né? Relembre do teu funil esquecido, lembre que dentro da tua base de clientes está o maior número de oportunidades. Lembre do conceito do Pareto invertido. A gente está realmente gastando 80% do nosso tempo, atenção, foco, energia, no que realmente traz 80% de resultados, ou está invertido. E escolha seus indicadores, faça um plano de ação e comece pequeno, né? Segmente uma parcela de clientes, comece a trabalhar isso de maneira quase como se fosse um teste, um laboratório, né? Faça os experimentos e você vai começar a ter retorno muito rápido. Mas na hora que essa roda começa a girar, passa a fazer parte do DNA da tua, né, da tua empresa, e aí você cria uma vantagem competitiva que é difícil de replicar, porque a maior parte das empresas está, de novo, só falando de topo de funil de prospecção, e a gente está muito mais inteligente dizendo sim, fazemos aquilo, entendemos aquilo, mas de verdade aqui tem uma mina de ouro. E é a ponta né, a parte de baixo do iceberg. É ali que tem muita oportunidade. Campeão, campeã, super obrigado por estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. Lembre que tem material de apoio, porque senão, né, Marcelo e eu tomamos bronca depois que a gente não falou sobre isso. Mas, e lembre principalmente que se você quer melhorar tudo isso que a gente falou hoje, seria um prazer e uma honra poder trabalhar com você e com a tua equipe de vendas para ajudar você a superar seus desafios na área comercial. Tá bom? Grande abraço, obrigado. Nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Tchau.